Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Vinícius Rodrigues Pinheiro. Esse vídeo tem como objetivo a parte prática do processo de seleção para monitoria na disciplina de linguagem de programação. Bom, entrando agora dentro da nossa interface, a gente vai estar usando o PyCharm para programar, que é nada mais do que uma interface gráfica para a gente programar em Python. Bom, vamos agora fazer nossas primeiras listas. Existem algumas formas de você criar uma lista dentro do Python. Existe essa forma, por exemplo, nós podemos dar um nome para nossa lista. Pode ser, por exemplo, o nome lista1, por que não? Vamos atribuir alguma coisa para ela, certo? Aqui é só o título e agora depois do igual. O igual quer dizer que a gente está atribuindo alguma coisa a esse lista1. E vamos atribuir o seguinte comando: lista, abrir e fechar parênteses. Pronto, criamos uma lista. Outra forma também bastante usual de criar uma lista dentro do Python é a seguinte: vamos atribuir outro nome para outra lista, lista 2, por exemplo, igual, ou seja, a lista 2 vai receber alguma coisa. O que ela vai receber? Uma lista. Simplesmente colocando os conchetes, nós já conseguimos criar uma lista. Então, por essa forma ser assim, de certa forma mais direta, a gente vai estar adotando ela para prosseguir com o vídeo. Deixa eu apagar essa primeira que a gente fez. Tá bem. Bom, como em qualquer lista de qualquer canto, não só dentro da programação, como na vida real, quando nós precisamos criar uma lista, quer dizer que nós temos algum objetivo. Um exemplo, nós temos muitos livros, então nós criamos uma lista de livros e dentro dessa lista nós criamos o título dos livros. Vamos pegar, por exemplo, algo mais prático, algo que pode acontecer aí no cotidiano de muita gente. Vamos supor que nós temos um restaurante e nós queremos criar um cardápio, uma lista do cardápio, ou seja, uma lista com todas as comidas que nós produzimos no nosso restaurante. Então, eu vou adotar aqui essa lista, o nome cardápio, beleza? Pronto. O cardápio aqui, é importante ressaltar que nas listas nós podemos sim botar letras maiúsculas. Não é muito aconselhável, porque depois, se você for usar ela mais pra frente no seu código, você vai ter que lembrar exatamente quais foram as letras que você botou em maiúsculo. Então é melhor deixar tudo minúsculo e você não pode dar um espaço. Um exemplo, cardápio da lanchonete. Isso aqui não pode acontecer, isso aqui vai dar erro no código. O que nós podemos fazer para poder driblar isso é botar um underline, deixar tudo ligadozinho, ou nós podemos ainda separar por letras maiúsculas, como eu estou fazendo agora. Mas como na programação, para o nosso código ficar sempre mais fácil, para que se ele der algum problema ou alguma coisa assim, é sempre melhor, é mais viável nós irmos pelo caminho mais simples. Então eu vou colocar aqui só cardápio, certo? Nós criamos uma lista, o nome dela é cardápio, e nós atribuímos a esse nome cardápio como se ela fosse uma lista. Ok, agora o que é que está faltando para a gente criar a nossa lista? Os elementos da lista, ou seja, para nós criarmos nosso cardápio, nossa lista de cardápio, só está faltando os nossos elementos. E o que vai dentro do cardápio é as comidas que nós vamos servir no restaurante. Vamos pegar algumas comidas, não sei, vamos pegar pizza. Lembrando, o Python não sabe o que é uma pizza. Se a gente escrever pizza, ele vai interpretar essa pizza como uma variável, porque a gente não contou. A gente não disse para ele o que é uma pizza. Então, para ele entender que isso aqui é uma palavra, que isso aqui é uma string, nós temos que colocá-la entre aspas. Dentro de uma lista, nós temos que separar os elementos por vírgula. Vou dar uma vírgula, vou dar um espaço para ficar mais organizado. Vou abrir aspas de novo. Nesse nosso cardápio, nós vamos ter, não sei, pizza, podemos ter também sushi, por que não? Podemos ter sorvete, sobremesa, né? Sorvete. Podemos ter, o que mais? Algo salgado, um taco.
Vou colocar um taco. Pronto, fizemos nossa primeira lista. Agora nós podemos até dar um print nessa nossa lista. Dando um print, ele vai mostrar o que tem dentro dessa lista como em qualquer outro print. Então nós escrevemos aqui print cardápio. Cardápio. Ao executar nosso código, isso que nós recebemos. Todos os elementos que estão na nossa lista. A pizza, o sushi, o sorvete e o taco. Veja como é simples e direto a utilização das listas. Se não fosse pela lista, nós iríamos ter que dar print em cada um desses elementos. Isso demoraria muito tempo. Então, voltando aqui para as listas. As listas são divididas em index, ou seja, cada elemento da lista ele tem um número para que, se a gente precisar substituir aquele elemento ou adicionar algum elemento em um certo lugar da lista, nós podemos se basear pelo index da lista. Nós podemos ver que essa lista tem 1, 2, 3, 4 elementos, certo? Então, logicamente, essa lista vai ter 4 index, certo? Não, errado. No Python, as listas elas não começam a contar do 1. Como assim? A pizza aqui, na verdade, não vai ser o index 1, ela vai ser o index 0. O Python ele começa a contar do 0 até o enésimo termo, que vai ser nosso último. Então, pizza aqui vai ser vai ter um index 0, sushi vai ter um index 1, sorvete vai ter um index 2 e o taco o 3. Para provar isso, nós podemos fazer um comando aqui bem simples, que nós podemos printar o index de algum elemento. Então, bora lá. Vamos printar o cardápio, certo? Que é a lista que a gente está tomando como base. Nós podemos dar um ponto index, abrir o parênteses e colocar o elemento, a string do elemento para ver em que index ele está na lista. Por exemplo, pizza. Vamos ver se pizza realmente começa no 0 ou no 1. Então, colocar entre aspas, certo? Porque é uma string. Vamos ver o que é que ele vai dar de retorno. Aqui ele fala 0, ou seja, a pizza está no index 0 da nossa lista cardápio. Outra coisa muito interessante que nós podemos fazer com as listas dentro do Python é colocar uma lista dentro da outra. Mas como assim? Nós podemos separar esse cardápio aqui como colocar aqui os pratos salgados, certo? Nós temos pizza, sushi e o taco. Não temos o sorvete. Então vou pegar o sorvete e vou tirar ele dessa lista. E vou criar outra lista. Nossa lista de salgados. Deixa eu dar um tempo. Pronto, criamos nossa lista de salgados. Agora vamos criar nossa lista de doces. Doces. Vai receber uma lista, certo? E o nosso único doce que nós tínhamos no nosso restaurante era o... não lembro agora. Era o sorvete. E o que nós podemos fazer agora, nós podemos criar uma lista que contém essas duas outras listas. Ou seja, nós podemos criar uma lista de listas. Então eu vou criar uma outra lista com o nome cardápio. E nessa lista, vou colocar a lista salgados. E a lista... colocar a lista salgados e a lista doces. Certo? E aqui, quando a gente dá um print cardápio, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Ele vai mostrar pra gente os salgados e os doces. Acabamos de criar uma lista que os seus elementos são outras listas. Agora vamos pensar em uma situação hipotética do nosso restaurante hipotético. Vamos pensar que agora nós queremos adicionar algum item na lista de doces. Por exemplo, as listas no Python elas são mutáveis, ou seja, nós conseguimos interagir com elas, tirar e colocar elementos. Por exemplo,
Então, para fazer isso, existem algumas formas. Vamos começar com o comando append. Como é que faremos isso? Bom, vamos digitar o nome da lista, que é no nosso alvo, certo? Que é aqui a lista de doces. Vamos colocar doces.append, com 2 P's, e abrir um parênteses. Dentro desse parênteses vai ser o argumento, ou seja, o elemento que a gente quer adicionar nessa lista. Vamos colocar aqui chocolate, por exemplo, chocolate, certo? E para ter certeza que isso funcionou, vamos dar um print nessa lista. E ao executar o programa, temos agora sorvete e chocolate, que eu escrevi errado, chocolate. Pronto, chocolate. Ok, o que mais dá para fazer com as listas? A gente pode também adicionar um item em um certo local. Vamos pegar, por exemplo, nossa lista de salgados. Vamos dizer que nós queremos colocar algum novo prato no menu em um certo local do menu. Percebemos que a pizza tem index 0 e o sushi tem o index 1. Vamos supor que eu quero adicionar um prato no index 1, que é o lugar do sushi, sem remover o sushi. Como é que eu faço isso? Para isso, temos o comando insert. O comando insert, nós podemos colocar a lista alvo, colocar um ponto, colocar um insert e como argumento do insert, primeiro nós colocamos um index que nós queremos colocar o elemento que nós queremos, por exemplo, index 1, damos uma vírgula e escrevemos o nome do prato, que por exemplo aqui nós podemos escolher carne. Para ter certeza que isso deu certo, vamos escrever print, certo? Salgados. Deixa eu só fazer aqui assim na lista dos doces para não aparecer. E ao executar, veja que agora nós temos pizza, carne, sushi e taco. Ou seja, nós conseguimos adicionar um elemento na lista em um determinado index que nós mesmos escolhemos. Além disso, um comando bem importante que geralmente é usado bastante ao utilizar a lista dentro do Python é o comando len. Para que serve o comando len? O comando len ele diz para a gente quantos elementos tem dentro de uma lista. Por exemplo, agora que eu adicionei carne no nosso menu, no nosso cardápio, eu quero saber quantos pratos eu tenho salgado. Como eu posso fazer isso? Nós podemos fazer isso da segunda forma. Nós podemos dar um print, certo? Nós queremos saber alguma coisa. Deixa eu tirar o outro print. O que é que nós vamos printar? Nós vamos printar o len, que é o comando que eu citei, o len de alguma coisa. De quê? Da lista que a gente deseja saber quantos elementos ela tem. Ou seja, len de salgados. Pronto. Ao executar esse comando, podemos ver que ele dá um retorno de 4. E se realmente nós formos contar a lista, temos um elemento, 2 elementos, 3 elementos e 4 elementos, porque nós adicionamos carne. Ou seja, o comando len ele serve para nós sabermos quantos elementos nossa lista possui. E se, nesse nosso restaurante hipotético, nós precisássemos tirar algum item do menu, ou seja, remover algum elemento da lista. Existem algumas formas da gente fazer esse procedimento e agora nós vamos fazer usando o comando del. Um comando bem simples, nós damos del, abrimos o parênteses, colocamos o nome da lista, que é nosso alvo, que por exemplo a lista salgados, abrimos as chaves e colocamos o número do index do elemento que a gente quer deletar. Por exemplo, 0, que é equivalente à pizza. E agora nós podemos dar um print na nossa lista de salgados. Podemos ver que como retorno ele não mostra mais o item o elemento de index 0, que aqui seria pizza. Ele já pula direto para a carne, que foi o elemento que a gente deu um insert, depois o sushi e depois o taco. Agora que já fizemos muitos exemplos com muitos comandos de listas, principalmente usando strings,
vamos fazer alguns comandos usando números, principalmente números inteiros, só para pegar a ideia de como é que funciona. Então, eu vou apagar todo esse código que a gente está usando até agora. Vamos começar uma nova lista. Por exemplo, uma lista de números. Vamos começar com números inteiros. Para os números inteiros, nós não precisamos colocar entre aspas, porque se a gente colocar um número, o Python não vai entender que é uma variável. Então a gente não precisa colocar aspas para especificar que é um string, porque nós não estamos trabalhando com string agora, e sim com int, com números inteiros. Então, vou colocar aqui uma lista com números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que não? 7. Vamos dar um print para ver o que é que acontece. Vamos dar um print agora para ver o que acontece, certo? Vamos dar um print dessa nossa lista. Acontece exatamente o que acontecia lá com a lista das strings. A única diferença é que a gente não precisa usar as aspas quando nós estivermos falando de números inteiros ou floatings também. Um comando bem interessante que a gente pode utilizar quando nós estamos trabalhando com listas de números, nós podemos fazer o seguinte, por exemplo, podemos pegar uma lista que está toda bagunçada, o 3 aqui, o 1 aqui, o 7 aqui, o 5 aqui. Bom, essa nossa lista ela não está em nenhuma ordem, ela está bem bagunçada. Existe um comando específico que consegue organizar isso. O nome desse comando é sort. Nós vamos dar um num, um sort, certo? E aqui dentro, no nosso index, por hora nós não precisamos colocar nada. Vamos dar apenas um print. Não. Para ver o que acontece. Vejam que mesmo no código eu tendo mudado a lista, ela tá toda bagunçada. Quando eu dou o comando sort e dou um print, ela aparece toda padronizada, toda seguindo a ordem crescente. Para exemplificar melhor, eu vou dar um print dessa lista antes de usar esse comando, certo? O antes e o depois desse comando. Aqui, ó. Primeiro a lista está toda bagunçada e agora a lista está em ordem crescente. Mas o que pode acontecer também é que nós podemos, se quisermos, criar que essa lista seja ordenada de forma decrescente. Como é que eu faço isso? Bom, já que o sort ele bota em ordem crescente, nós podemos usar ele em forma decrescente, que é o que? A forma reversa do sort. Então, dentro do parâmetro do sort, nós vamos colocar o comando sort ou o comando reverse e vamos dizer que ele é verdadeiro, que ele está como se fosse ligado, true. Como nós fizemos isso, reverse true, o que acontece? Ele faz exatamente o contrário. Reparem que ele começa do 7, depois vai para o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Esse comando é muito interessante quando nós estamos trabalhando com listas de números. Algo bastante curioso que nós podemos fazer com listas envolvendo números ainda é usar o comando range para criar uma lista de forma bem mais rápida e organizada. Mas como assim? Vamos começar digitando um print. Que a gente quer mostrar uma lista. Nessa lista, nós vamos, dentro desse print, nós vamos criar uma lista daquela outra forma que eu mostrei lá no começo, certo? Com o comando list e as aspas. E como argumento dessa lista, já que a gente quer criar uma lista, vamos colocar o comando range. E como essa lista que eu quero criar? Eu quero criar uma lista que ela vai de 0 até 10 e ela sempre conte de 2 em 2. Como é que eu faço isso? Bom, com o comando range dentro do comando list, nós começamos do 0, certo? E com o comando range, nós
sempre temos que colocar um a mais do que o nosso, até onde nós queremos ir. Ou seja, em vez de colocar de 0 a 10, colocamos de 0 a 11. E nós queremos ir de 2 em 2 números. Então nós podemos colocar aqui 2 como nosso último parâmetro. Ao executar esse código, nós obtemos uma lista que ela parte do 0 e vai até o 10 e ela pula de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Esse é outro comando muito legal que nós podemos usar. Lembrando que nas listas nós também podemos, por exemplo, criar uma lista que contenha elementos string, como não sei, carro, que mais? Bola, que também contenha números inteiros, 1, 2, 3, e números floats, 1.7, 1.9, 1.3. Se nós demos print nessa lista N que nós acabamos de criar, ela printa tranquilamente a nossa lista. Nós podemos perfeitamente utilizar uma lista que ela contenha tanto itens string como int, como também floating. Bom, partindo de tudo isso que nós vimos até agora, vamos fazer alguns exemplos, alguns exercícios que envolvem listas, para poder fixar melhor como é que as listas funcionam. Saindo agora do PyCharm e vindo para o terminal do meu computador, aqui eu estou rodando um programinha que eu escrevi em Python. A gente vai tentar entender como ele funciona para depois reproduzir ele. Bom, o programa diz o seguinte: ele mostra uma lista dos filmes que estão cadastrados nele e fala quantos filmes estão cadastrados nele. Depois ele pergunta, ele pede para você cadastrar um novo filme. Vamos colocar aqui um filme qualquer, um filme Bob. Agora, ele mostra a lista com esse filme que a gente adicionou agora já nessa lista e mostra o total de filmes cadastrados, incluindo esse que a gente acabou de adicionar. Então, agora bora lá para o PyCharm tentar reproduzir isso. Agora, aqui dentro do PyCharm, nós vamos tentar reproduzir o que foi, o que nós vimos lá no terminal. Nós vimos o programa rodando, agora vamos tentar escrever o código desse programa. Bom, o código, primeiramente, ele mostrava uma série de listas, ou uma lista com os filmes que tinham nela. Então, agora vamos criar uma lista, vamos chamá-la de filmes, vamos atribuir ela a uma lista. Agora, vamos adicionar filmes a essa lista. Vamos adicionar pelo menos 3. Primeiro, o segundo e o terceiro. Bom, agora a gente já criou a nossa lista de filmes. Agora a gente tem que dar um print e temos que mostrar nossa lista de filmes. Como é que a gente faz isso? A gente dá um print normal, abre o parênteses. Eu vou fazer um print formatado desse jeito, com F na frente, e vou escrever: essas são as listas cadastradas. Vou abrir agora as chaves, certo? Do F que eu botei lá na frente do format. Deixa eu só achar aqui no meu teclado as chaves. Pronto. Dá um espaço antes, só para uma questão de estética. E dentro desses chaves eu vou botar para ele mostrar o que tem em filmes. Pronto, aqui nós já mostramos, fizemos um print para mostrar os filmes que tem. Agora, como é que a gente vai fazer para mostrar quantos filmes tem dentro dessa lista? Vamos dar um print formatado, igual nós fizemos em cima. Vamos simplesmente escrever: temos um total de alguma coisa com as chaves filmes cadastrados.
E dentro dessa chave, nós vamos dar o comando que diz quantos elementos tem numa lista, que no caso do Python é o comando len, ou seja, len, abrimos parênteses, colocamos o nome da nossa lista. Bom, agora nós já temos a nossa lista, o print dos filmes que tem na nossa lista. Então eu chamei o print da quantidade de filmes. Como é que a gente faz para dar uma entrada de dados? Para a gente colocar uma nova informação nessa lista aqui, seria adicionar filme. Primeiro nós vamos criar um print para mostrar, para falar que nós vamos agora cadastrar um novo filme. Cadastrando um novo filme. E agora nós vamos criar um input, uma entrada de dados, para a gente poder adicionar esse dado na nossa lista. Vamos atribuir qualquer variável, vou usar aqui x. X vai ser meu input, certo? E nesse input vai estar contido o segundo texto, nome do filme. Vou dar dois tabs, só por questão de estética, e um R e 2 pontos. Bom, após o usuário introduzir esse dado, nós temos que introduzir esse dado dentro da nossa lista. Como fazemos isso? Com o comando append. Então, vamos lá. Filmes vai receber um append. E esse append vai ser o quê? Vai ser o dado que entrou, que nós usamos a variável x, ou seja, x. E agora nós vamos simplesmente copiar e colar os outros prints, porque não vai mudar, porque já que nós atualizamos a lista, não precisamos mudar nada nesse parâmetro e nem nesse, porque nós adicionamos um termo à lista. Então, continuando. Voltando agora para o terminal, para mais um exemplo, nós vamos executar esse código aqui no terminal para a gente tentar reproduzir ele lá dentro do PyCharm. Esse código, ele fala assim, vamos contar de 3 em 3. Ele pergunta que número você quer começar. Vamos começar do 0, por exemplo. Em qual número nós devemos parar? Por exemplo, vamos usar o número 30. Então ele conta de 0 até 30, pulando sempre de 3 em 3. Bora lá agora para o PyCharm tentar reproduzir isso. Entrando agora dentro do PyCharm, nós vamos tentar reproduzir o que a gente viu lá no terminal. Bom, primeiro nós vamos começar com uma entrada. Vamos chamar de qualquer variável que a gente quiser. Por exemplo, A. Vamos dizer que A, que é a variável que a gente escolheu, vai receber um input. E nesse input a gente vai perguntar para o usuário qual que vai ser o número que devemos começar a contar. Porque a gente vai tentar reproduzir um programa que conte de 3 em 3 a partir de um certo tempo que o usuário determinar. Então, só por uma questão estética aqui, nós vamos dar dois tabs, um R maiúsculo e um 2 pontos, só para não ficar tão confuso quando a gente passar para o terminal. E agora vamos criar outra variável que vai ser o final do nosso intervalo. Vamos chamar, por exemplo, de variável B. Então, nós podemos dizer que a variável B vai receber um input, ou seja, ela vai receber um dado, e nesse dado nós vamos perguntar qual será o último número da contagem que a gente vai realizar de 3 em 3. Lembrando que nós temos que especificar, já que a gente vai interagir mais na frente com esses dados, que esses dados têm que ser números inteiros, certo? Bom,
Após determinar isso, nós podemos agora já ir para o nosso print final. O nosso print ele vai ser uma lista de números. Então vamos criar aqui o comando list, e para fazer essa lista desse jeito que a gente quer, a gente pode usar o comando range, como eu falei lá atrás, e nesse comando range nós vamos começar de um certo número A, que o usuário determinar, e vamos até um certo número B mais 1, que é como funciona o comando range. E como terceiro parâmetro, nós vamos usar o 3, porque nós estamos contando de 3 em 3. Então, aqui está o nosso código. Vamos lá para o terminal para ver se deu certo. Pergunta qual número já vamos começar. Vamos usar o mesmo exemplo que a gente usou anteriormente para saber se deu realmente certo. Vai começar do 0. Não botei o R, mas não tem problema. Até o 30. E aqui ele mostra a contagem de 0 até 30, falando de 3 em 3 números.